Seguinte, hoje eu vou te ensinar uma parada. Na verdade, eu vou te entregar o ouro de uma coisa que até os pro players demoraram a entender e que se você fizer o que eu te ensinar aqui, você vai evoluir muito o seu gameplay. Esse vídeo aqui vai ser a continuação de um outro vídeo que eu fiz sobre dar dano, mesmo sem ter dano na build. E eu tô usando muito isso já tem um tempo. E eu vou passar para vocês esse conhecimento, porque tá na hora da gente ter aí mais gente fazendo isso. Então, ó, fica ligado, porque esse vídeo é incrível. A única coisa que eu te peço, deixa o like nesse vídeo, se inscreve, vambora, porque é muito legal. Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius, hoje eu serei o seu anfitrião. Tô com a garganta ferrada, mas estou aqui para gravar um gameplay, um vídeo com dicas incríveis, maravilhosas. Lembra daquele vídeo que eu falei para vocês, que eu mostrei para vocês como dar dano sem ter dano na build, etc e tal? A gente sempre vai buscando evoluir essa forma de jogar. E ultimamente você tem me assistido, não essa build aqui, pelo amor de Deus. E eu tenho jogado dessa forma aqui numa solo lane, por exemplo, né? O que acontece quando eu faço uma build assim para um personagem que eu estou jogando, né? E aí você fica se perguntando, o que está acontecendo? What's going on? What's going on? What's going on? Galerinha, é o seguinte, pegando aquele princípio de como dar dano sem ter dano na build, com o passar do tempo, a gente vai, né, melhorando isso, ou dependendo de um patch para o outro, a gente vai mudando as coisas, etc e tal. Primeiramente, deixa eu só explicar para vocês o porquê que eu uso soberania e já já eu entro no assunto principal. Me perguntaram às vezes, assim, me perguntaram várias vezes por que eu uso soberania numa solo lane, né, sendo que é um item de suporte. Primeiro que é um item que, embora seja de suporte, qualquer um pode equipar. E como eu estou usando um personagem que vai tancar, ela me dá 250 de vida, 40 de proteções físicas, todos os aliados 70 unidades ganham 15 de proteções físicas, ou seja, eu vou para 55 de proteções físicas e 35 de HP 5. Meu HP regenera 35 a cada 5 segundos. Então eu tenho um sustain enorme com este personagem, ao mesmo tempo eu pego proteção física, então por isso eu tenho usado. Mas voltando aqui ao assunto central. Se vocês perceberem, existem dois itens que têm entrado em quase todas as builds que eu utilizo, já tem um tempo, mas agora entrou com mais frequência, tá? Que é o pingente de safira evoluído para o broche de safira e o escudo do gladiador, e o resto defesa, dependendo da situação, eu trago até uma penetração em porcentagem, que é parte daquele vídeo lá. O que acontece, galerinha? Quando você está no começo de partida e utiliza o pingente de safira, além dele aumentar o seu Cleo Wave, ou seja, você consegue matar mais facilmente os minions, você dá um dano no adversário, que não é um dano tão alto. É claro, esse item também traz o sustain, né? Enfim, regeneração de mana, regeneração de vida, que é, o inimigo recebe um dano de 20 de dano físico adicional durante 2 segundos, que não é um dano tão alto assim, porém, como você está com o personagem ali batendo sempre no adversário, você vai incomodar ele bastante. Só que é o seguinte, este item aliado a este outro item aqui, ó, ele causa um efeito de dano no adversário que não depende do seu poder. E isso é muito legal, por quê? Você vai ter aqui nesse escudo gladiador, quando uma habilidade causar o dano a uma divindade inimiga, você causa adicional de 15 mais 35% das suas proteções vindas de itens e habilidades. Pode ser ativado uma vez por inimigo por habilidade. Isso quer dizer o que, galerinha? Que você vai dar dano de 35% das suas defesas no adversário. Então você não precisa de ter poder na sua build para bater. O pingente aliado a esse escudo vão bater. E no late game, quando o pingente é evoluído para um broche de safira, inimigos atingidos por suas habilidades recebem 50 mais 7,5% da vida atual de dano físico adicional. Ou seja, não depende do seu poder também. Então você pode fazer uma build defensiva, no caso aqui, e eu posso até incrementar com este outro item aqui, ó, Caçadora de Corações, que vai dar dano na vida do adversário também.
E aí eu vou conseguir bater com o meu personagem mesmo tendo defesa. E eu não vou bater pouco com o meu personagem. Minha voz tá ficando estranha, né? Eu vou bater muito com o meu personagem. Mesmo tendo defesa na minha build. Quer dizer que eu vou matar o adversário com um ataque? Não. Isso daí você não vai fazer. Mas, veja bem. Ele também não me mata com um ataque. Porque eu tenho proteções. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você consegue tancar os adversários e ao mesmo tempo usar essa defesa em seu favor para dar mais dano no adversário, porque você utiliza ferramentas, assim como aquele vídeo lá que eu expliquei para vocês, que vocês podem utilizar o dano base da habilidade como dano no adversário, mesmo tendo defesa utilizando uma penetração. Então isso quer dizer que você, jogando com personagens que podem tancar, tipo um Lancelot, guerreiros no geral que dão dano com habilidade, você consegue montar uma build extremamente agressiva, mesmo sem colocar poder na build. Então quando você vê essa composição de build ou uma composição de build parecida com essa, tenha em mente que o adversário ele tem capacidade de te eliminar com muita facilidade se você for um personagem que não consegue escapar dele com facilidade. Se você está jogando de mago e não consegue fugir de um guerreiro que está com essa build, tome bastante cuidado, não chegue perto dele, porque ele pode te matar. Se você está jogando de assassino e não consegue eliminar esse guerreiro ou fugir dele com facilidade, não chegue perto, porque ele vai te dar muito dano. Essa build aqui é uma build que dá muito dano, olha, a quantidade de dano está subindo amarelinho ali, que é o dano adicional. E ele tem uma resistência absurda. Então, geralmente, a gente faz isso numa solo lane, né? Que é uma lane que a gente precisa tancar um pouco mais. A gente tá ali com um guerreiro ou com um assassino que tanca um pouco mais. Builds de mago, elas não são tão parecidas com essa daqui, então fica um pouco mais difícil de criar. Mas tem como criar, eu vou mostrar pra vocês em um outro vídeo que eu vou trazer aqui no canal. Mas geralmente a gente faz ela na solo lane, com Lancelot eu tenho feito bastante, dá pra fazer com alguns outros assassinos, dá pra fazer até com Thor de repente, um Fenrir, enfim, dá pra você variar ali, colocar em alguns guerreiros que batem com habilidade também. Então tenta isso, põe isso no seu gameplay e depois você me diz o que você achou desse tipo de configuração, tá bom? Entreguei o ouro pra vocês. Se vocês fizerem o que eu ensinei nesse vídeo aqui, eu tenho certeza que o gameplay de vocês vai melhorar bastante. Seu personagem vai dar muito dano e ao mesmo tempo você vai tancar bastante. Você vai ver lá no final de partida, vai estar com 45k de dano e tancado 60. Você vai falar assim, como que eu fiz isso com um assassino, por exemplo? Foi porque você fez uma build certa e que ela deu bastante dano e ao mesmo tempo ela tancou, tá bom? Deixa o like nesse vídeo, um abraço pra todo mundo, a gente se vê no próximo vídeo, valeu e fui!